Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou o Yuri Ascar e a nossa conversa de hoje é com o secretário nacional do Consumidor, Vadi Damus. A Senacom é vinculada ao Ministério da Justiça e atua sobretudo para garantir a proteção e o exercício dos direitos dos consumidores. Secretário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. E aí uma saudação aos seus muitos milhares de telespectadores e telespectadoras. Obrigado, secretário. E a gente começa falando da Black Friday. A cada ano a gente vê mais promoções, muita divulgação nessa época do ano. E o que seria um dia vira semana, vira o mês inteiro, com anúncio de muitos descontos de até 80%. Mas tem como a Secretaria Nacional do Consumidor identificar o que é promoção e o que seria Black Fraud, quando as pessoas tentam vender pela metade do dobro? Olha, Yuri, claro que nós não temos braços e pernas para monitorar todo o mercado brasileiro. Então, isso depende muito também da ação dos consumidores, e das consumidoras. Nós temos os PROCONs, que estão na linha de frente dessa fiscalização, dessas relações de consumo nessa época, mas é muito importante que o consumidor ele tenha consciência daquilo que ele vai consumir. Porque esse momento de Black Friday, que é uma importação que se fez, de uma prática das relações de consumo lá nos Estados Unidos, se trouxe para cá, é um momento em que os consumidores querem aproveitar para comprarem produtos, abaixo dos preços normais, e os prestadores de serviço, o comércio, enfim, de faturarem mais, porque é um consumo de massa, de milhões de pessoas. Então, os consumidores têm que tomar cuidado, desconfiarem sempre quando há uma desproporção de preço, porque no primeiro momento, ele vê, puxa, isso aqui está bem barato, mas é bom saber qual é o preço real, porque tem aquela história de pagar metade do dobro, Pois é, e aí é importante então que o consumidor esteja atento, ele vem acompanhando, ele quer comprar um produto, está esperando o momento da promoção, então ele vai ali ao longo do ano acompanhando o preço, e se ele percebe que é uma fraude, que é o mesmo preço de sempre, o que ele pode fazer? Não comprar. Primeiramente, não comprar, óbvio. E 2, comunicar o PROCON no seu estado ou da sua cidade que aquele estabelecimento está praticando propaganda enganosa, está fraudando direitos dos consumidores. E também aí a questão de consciência para o consumo, educação para o consumo, é comprar o que de fato for necessário. Será que comprar o celular de última geração, é aquilo mesmo, aquilo é essencial, é aquilo que está faltando, Às vezes a pessoa vai no desejo de fazer um bom negócio e nem precisa daquele produto novo. Então, o ideal é não comprar por impulso, é comprar aquilo que de fato é necessário, aproveitar os bons preços, os reais bons preços, os descontos reais, procurar se vai comprar, sobretudo, pela internet. Agora, o senhor está falando aí de internet, é o local, claro, que todo mundo vai fazer a primeira pesquisa. Eu quero trocar de celular, por exemplo, eu vou lá na internet, vou pesquisar, estou esperando a Black Friday para conseguir um melhor desconto. Então, são muitas ofertas que a gente vê no e-commerce. E na internet, essa fiscalização, ela é mais difícil do que nas lojas físicas, nos shopping centers? Olha, o consumidor, ele tem, foi exatamente o que você pontuou ainda agora. Ele tem que saber o histórico, ele tem que ver, primeiro, ver a loja onde ele vai comprar. Às vezes tem uma loja que é falsa também, já é golpe na venda, não vai entregar nada. Não é fácil fiscalizar, não é fácil. A loja física, ela, em tese, ela oferece melhores condições de fiscalização. Você está ali, vai lá o fiscal do PROCON, ele tem condições de falar com o atendente, com o gerente, enfim, de verificar de fato em loco, se está havendo algum tipo de fraude, algum tipo de abuso. Já na internet é mais complicado, mas é muito importante que o consumidor saiba que ele tem direito ao arrependimento quando ele faz essas compras pela internet.
E o que é o direito ao arrependimento? Em 7 dias ele pode devolver o produto. Sem justificativa? Sem justificativa. Se ele quiser justificar, justifica. Se não quiser justificar, não justifica. E quando uma fraude está vinculada ali numa loja falsa que promete, por exemplo, né, o celular bem mais barato, e aí a pessoa cai ali, por quê? Porque ela encontrou aquele anúncio em uma plataforma digital, uma rede social que ela já frequenta, que ela confia, e aquele anúncio falso estava na plataforma. É possível responsabilizar essa plataforma? Olha, eu entendo que sim. Isso é uma questão que está carecendo de regulamentação. A gente está falando, então, da regulamentação das mídias sociais, das plataformas digitais. Mas eu entendo que sim. Que vale para a loja física, aliás, é uma frase do ministro Alexandre de Moraes, né? Quando ele trata da questão da regulação das redes sociais, das plataformas. O que vale para a loja física, vale para a loja virtual. Não é aceitável, né, que uma determinada transação que está cobertada por fraude, né, ela seja penalizada e se responsabilize a loja física e o mesmo não aconteça com a loja virtual. Inclusive, a plataforma digital, ela recebe, o golpista paga pelo anúncio para enganar os consumidores. Então, não tem cabimento a plataforma se eximir. Não fui eu. Né? Você vai, usar um exemplo absurdo, né? Comercializar arma num shopping center, uma loja qualquer. Eu estou exemplificando pelo absurdo. Pessoa, né? Você vai lá, é proibido, sabia? Sem dúvida. Você vai lá e compra o shopping não vai poder dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi a loja. Tanto a loja quanto o shopping vão ser responsáveis. E a rede social seria esse shopping da internet, né? Sem dúvida. Secretário, sobre as apostas online, as bets, a Senacom notificou algumas dessas empresas sobre oferta de bônus. Falar assim, né? Venha fazer aposta com a gente, ganhe R$1.000, R$2.000, R$5.000 em bônus, para os apostadores jogarem mais. Essas empresas prestaram os esclarecimentos que a Senacom já pediu a elas. Como é que vai ficar essa regulamentação? Porque isso é uma preocupação da Secretaria. Nós notificamos todas as que têm autorização para operar aqui no Brasil. São cento e tantas empresas, né? Eu não tenho um número aqui de cor, 130 e poucas empresas, tal. Todas foram notificadas. Foram notificadas hoje, então não há tempo ainda. Elas têm... Tem um prazo para responder, né? De quanto tempo? Mas não é só responder, né? Nós emitimos uma medida cautelar, ou seja, retire imediatamente de circulação publicidade que ofereça bonificação. Qual é o perigo dessa bonificação? Primeiro, a Lei 14.790 de 2023, que é a lei que autoriza o funcionamento das bets aqui no Brasil, o seu artigo 26, inciso 1, é peremptório, é uma norma proibitiva. Não pode oferecer bonificação. Mas por que isso está na lei? Está na lei porque essa é a porta inicial para que o consumidor, apostador, mergulhe na dependência. E nós sabemos o que significa, é o mesmo mecanismo da dependência em drogas, da dependência em álcool, da dependência em jogo. Cria o vício. E ao se viciar, esse apostador, esse consumidor vai se endividar, vai se superendividar, ele vai ter problemas familiares. Tudo aquilo que acontece com viciado em drogas, com viciado em álcool, vai acontecer com esse apostador, com esse consumidor. Ele é capaz de perder tudo. E a bonificação seria um gatilho, uma forma de atrair essa pessoa para o vício. É a porta de entrada. E nós sabemos que as pessoas que apostam nesse tipo de jogos online são as pessoas mais desfavorecidas da população, são as mais pobres, são as mais vulneráveis. Ricos jogam em cassino, lá em Las Vegas. E essas pessoas, né, a grande maioria das pessoas a esmagadora maioria que aposta,
né? Para complementar a renda. São pessoas vulneráveis, né? São pessoas que, enfim, que querem ter um rendimento a mais e caem na conversa do ganho fácil. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. A gente segue falando sobre esse assunto porque a Senacom determinou também a suspensão de todo e qualquer tipo de publicidade desses jogos de apostas online para crianças e adolescentes, né? As empresas que descumprirem, inclusive, já podem ser penalizadas. São os mais vulneráveis, né? Crianças, adolescentes. Hoje, qual é a criança que não tem celular e recebe no seu celular, nos seus aplicativos, mensagens publicitárias informando, incitando a que se cadastre? Não pode, a lei também proíbe o cadastro, né, de crianças e adolescentes. Né? Só que mesmo aqueles aplicativos que são feitos para crianças e adolescentes, eles podem ter ali embutidos na propaganda, pode vir de uma casa de aposta, por exemplo. Então, nós estamos proibindo isso. Nós estamos fechando as portas para que isso aconteça, né? E há os famosos influencers, né? Nas redes sociais. Os mirins, inclusive. Os próprios influencers mirins estavam anunciando, fazendo propaganda. Então, nós estamos proibindo isso tudo, né? Nós estamos proibindo isso tudo. Já está proibido? A partir de hoje está. Perfeito. E ainda nesse contexto, né, de internet, tecnologia, como é que a Senacom acompanha a evolução da inteligência artificial que é usada cada vez mais por todas essas plataformas digitais? Porque eu lembro que há poucos meses a Senacom notificou a empresa Meta, dona das redes sociais, das mais famosas que tem, a dar explicações sobre o que eles estão fazendo com os dados fornecidos pelos usuários, né? Como que a inteligência artificial está tratando esse dado. Por que isso é uma fonte de preocupação? Olha, a inteligência artificial é algo que nós não dominamos. Ela já há algum tempo, muitas atividades já se aplica inteligência artificial. Eu soube outro dia, alguém comentou comigo que já refrigeradores, geladeiras, que são programados, vêm com inteligência artificial para mapear o consumo daquela pessoa. A preferência, o que ela compra, deixa de comprar, para já sugerir a próxima compra, né? Então, é algo que, de fato, traz muita preocupação. Invade a privacidade. A inteligência artificial ela pode ser utilizada para o bem, mas pode ser utilizada para o mal. E é a utilização dela para o mal, para a manipulação dos consumidores, para a apreensão de dados de privacidade. Nós, há algum tempo, o ano passado, o início desse ano, nós vimos uma reportagem, né, muito importante, em que a repórter, ela investigou farmácias. Sabe que a farmácia, a primeira coisa que o atendente faz é: qual é seu CPF? Já registra ali. Já registra e já te dá um desconto que, na verdade, não é um desconto. É o preço real. É o preço real. E quem não passa o CPF paga o dobro. Né? E ela capta todos os seus dados. Então, ela sabe que, no caso dessa repórter, né, ela relatando, ela tomava medicamento para depressão, porque é algo da intimidade da pessoa. Inclusive, se não me engano, são remédios de tarja preta. E a informação ficou com a farmácia. E a informação é repassada. Não, ela não fica só com a farmácia. É um cadastro que é revendido, repassado. E uma informação sensível. Né? Então, tudo isso nos traz preocupação e, na medida em que nós tomamos conhecimento de que isso esteja acontecendo, nós agimos no sentido de tentar coibir. Mas não é uma tarefa fácil. Não. E na área da saúde, outro desafio é tentar impedir os anúncios de, por exemplo, equipamentos, material odontológico. A gente tem no país, né, muita gente que depois vai recorrer a um dentista ou ao profissional de odontologia porque comprou pela internet até o aparelho. Ele vem de outros países, né, vem importado, a pessoa usa e quando estraga, aí ela vai atrás de um profissional. E isso também a Senacom já proibiu, esse tipo de anúncio de produtos que não tem sequer registro no Brasil. Exatamente, né? E nós estamos pensando, enquanto não sobrevier uma regulamentação,
e nós mesmos substituirmos nós aplicarmos a regulação com os nossos instrumentos, ou mediante nota técnica ou portaria, né? O ideal é que as pessoas não comprem esse tipo de mercadoria em plataforma digital. Mas a pessoa vai na clínica e vê, por exemplo, o preço do aparelho ortodôntico, R$5.000. Chega na internet, está 500. Se deixa seduzir por isso, né? Então, nós vamos exigir das plataformas toda a documentação que uma loja física tem que ter se o aparelho é importado, por exemplo. Há uma documentação específica, a origem, o fabricante, se for o caso, prazo de validade, se for o caso, né? E porque para uma loja física que venda isso e esse equipamento é importado, essa loja tem que ter essa documentação, senão ela não pode nem sequer se instalar, não pode comercializar esse produto. Por que na plataforma digital é diferente? Né? Sem dúvida. É aquela questão que vale para a loja física, tem que valer para a loja virtual. Essa é a luta. E outra luta também muito grande que a gente vê a Senacom e os Procons em todo o país, né, brigando em nome dos consumidores, é com as empresas que fornecem energia. Né, nós temos o exemplo de São Paulo, a Enel, 2 anos seguidos, né, sem conseguir restabelecer a energia que foi cortada por questões até climáticas, de grandes tempestades, mas uma demora, né, em oferecer o serviço, em fazer a manutenção enorme, né, considerada absurda por todos os órgãos de consumidores, de proteção e defesa do consumidor. O que a Senacom tem feito nessa área, em específico sobre a Enel, e também para que em todo o país as pessoas tenham um serviço melhor do que o que é prestado atualmente? Eu acho que cabe, primeiramente, Yuri, uma observação, que é o pano de fundo desse debate. A privatização de determinados serviços, como água e energia, é algo correto? É algo aceitável? Eu vou logo responder a você, não. Ninguém pode viver sem beber água. Mas mesmo quando é empresa pública, ela tem que prestar um serviço bom para o consumidor. Sim, mas como é que se fez a campanha na década de 90 pela privatização? Foi demonizando o serviço público, ou seja, o que é público é ruim, é ineficiente e é caro. E o que é privado é bom, é moderno e é barato. É isso que se vê hoje? Não. Não, isso é mentira. Em todas as áreas é preciso ter essa regulamentação. O fator lucro não pode presidir a comercialização de água e a comercialização de energia. A Eletrobras, por exemplo, era uma empresa estatal excepcionalmente boa, excepcionalmente eficiente, e foi privatizada. Está aí o resultado. Essas concessionárias, obviamente, o horizonte delas está restrito à lucratividade e não no interesse dos consumidores. Então, ela não investe, essas empresas acabam não investindo em mão de obra qualificada, ao contrário, demitiram, terceirizaram para baixar salário e não fazem os investimentos necessários. Eventos climáticos severos é algo que já está se prevendo há anos. São severos, trazem danos, trazem transtornos, mas isto tem que estar na dimensão da previsibilidade das empresas. Elas têm que se preparar para isso. Na hora em que o evento climático está acontecendo, inevitavelmente vai faltar luz? Vai. Mas o restabelecimento, o que nós vimos em São Paulo foram dias, semanas, milhares de pessoas sem a volta da luz. Isso é inaceitável. Agora, a gente parte das empresas de energia para uma situação que eu acho que é grave em praticamente todas as empresas, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Quando a luz acaba, quando a energia vai embora na casa de alguém, a pessoa pega o telefone, pega o WhatsApp, manda o contato para falar, olha, estou sem luz aqui em casa, e aí não consegue falar com ninguém, não tem um atendente, a ligação cai em um robô e
num momento de crise, como a gente viu na situação de falta de energia, fica praticamente impossível conseguir falar com a empresa prestadora do serviço. Mas, normalmente, todo mundo que precisa falar com um banco para ver uma situação do cartão de crédito, falar com operadores de telefonia, pega o telefone ali para ligar e vai passar minutos, às vezes 10 minutos, esperando, apertando um monte de botão para finalmente chegar em um atendente para explicar o que está acontecendo. Isso vai mudar em breve, secretário? Olha, é muito oportuna a tua pergunta. Esperamos que sim. Hoje, eu encaminhei ao gabinete do ministro da Justiça, ao qual a minha secretaria é vinculada, ministro Ricardo Lewandowski, uma minuta de decreto. E que decreto é esse? Decreto que trata das regras atinentes ao atendimento ao consumidor. Um novo decreto, substituindo o atual. E uma das linhas mestras desse futuro novo decreto, assim espero, é o atendimento preponderantemente feito por humanos. Se eu não quiser ser atendido por robô, se eu quero ser atendido por uma pessoa humana, a primeira opção daquele menu, daquele cardápio, quando se liga para qualquer coisa, cartão de crédito, banco, etc., a primeira opção tem que ser a possibilidade de falar com pessoa humana. Se o senhor quer ser atendido por pessoa humana? Quero. Não precisa. Tem gente que prefere, acha que é mais rápido, o WhatsApp acha que é mais rápido, enfim. Mas boa parte das pessoas não pensa assim. A gente vai continuar conversando sobre o serviço de atendimento ao consumidor, o famoso SAC, no próximo bloco. A gente faz um breve intervalo e a gente continua a conversa com o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus. Até já. Estamos de volta com JR Entrevista. E aqui com a gente o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus. Secretário, a gente falava então do serviço de atendimento ao consumidor, já está aí com o ministro da Justiça, né? Essa nova minuta, esse novo decreto, com mudanças para trazer uma prioridade para aquele atendimento humano, para a gente conseguir ligar e falar com alguém e não com um robô, com a inteligência artificial. Agora eu digo assim, eu mesmo às vezes prefiro resolver pelo WhatsApp, vai digitando o número, mas quando é uma situação complexa, não tem inteligência artificial que resolve. E aí demora muito, né, até cair em um atendimento que você possa de fato resolver o seu problema. Vai ter que deixar o cliente, vai dizer se a demanda dele foi satisfeita ou não. Isso vai ter que ficar claro, né? Se a demanda dele não tiver sido satisfeita, ele vai ter a chance de reclamar junto aos órgãos de defesa do consumidor e a empresa será chamada a prestar esclarecimentos. Agora, deixa eu só também te esclarecer, informar a todos e todas que estão nos ouvindo e vendo. Nós ouvimos os mais diversos setores ligados às relações de consumo para a elaboração dessa minuta. Ouvimos as agências reguladoras, ouvimos representantes das empresas, ouvimos representantes dos trabalhadores, ouvimos representantes dos órgãos de defesa do consumidor, das entidades civis que tratem do direito do consumidor, como, por exemplo, a OAB. Nós ouvimos todo mundo. As empresas foram ouvidas também? As empresas, através dos seus órgãos de representação. Porque às vezes elas falam assim, não, mas eu não posso oferecer esse serviço porque vai ficar caro demais. Algumas das sugestões desses diversos setores foram acolhidas, outras não. Não dá para... Nós não transformamos esse debate numa Assembleia Geral. Inclusive, a gente vê que há um investimento do atendimento humano das empresas quando elas querem que a gente contrate o serviço. Exatamente. Sempre tem alguém tentando convencer a gente, né? Por exemplo, a hipótese de cancelamento tem que ser imediata e não pode ficar transferindo. Espera aí que eu vou passar para o... Aí o consumidor desiste. Atendente... O jeito atendeu o telefone, hipótese, cancelamento de serviço. Ela tem que fazer na hora, atendente. Tem que fazer na hora. Quantas e quantas vezes nós não ficamos... A gente... Fica pendurado na linha, desiste. né?
Vou passar para o setor de cancelamento. Isso, então, no novo saque não existe mais? Não existe mais, não existirá mais. Qualquer atendente tem que ser capaz de cancelar o serviço. De fazer o cancelamento. E vai existir um padrão mínimo de quantos minutos para a pessoa atender? 60 segundos. 60 segundos de espera. 1 minuto. Aquela publicidade, enquanto você está esperando, aí entra uma publicidade qualquer. Vai estar proibido. Não tem publicidade. Antes do atendimento não vai poder enquanto você está esperando. Propaganda. Exatamente. Fica oferecendo algum serviço? Há uma série de inovações que levam a uma melhor relação de consumo. Vai ser bom para as empresas, que vai ter um consumidor mais satisfeito, é o consumidor que não vai reclamar tanto. E para os consumidores, sobretudo os mais vulneráveis, né? Os mais idosos que não sabem, que têm aversão, que têm tem uma total dificuldade com o WhatsApp, com isso, com aquilo, e quer ouvir a voz humana, ele quer falar, ele quer reclamar. Olha, às vezes são questões emergenciais, são questões que dizem respeito à saúde, à vida dessas pessoas. Como é que ela vai ligar para um plano de saúde, por exemplo, e vai ficar esperando horas, vai ficar esperando não sei quanto tempo? Um exemplo do plano de saúde que o senhor citou agora é isso. Quando a gente vai contratar o plano de saúde, é imediato, é super fácil. Mas na hora de pedir um reembolso de algum tipo de serviço, há uma série de burocracias e de dificuldades, como o senhor disse, né, para cansar o consumidor e fazer ele desistir daquela ideia. Então, o decreto procura enfrentar todas essas situações cotidianas. Nós não estamos falando de coisas abstratas. Nós estamos falando da vida como ela é. Tem previsão de ser publicado o decreto quando ele passa de fato? Quem assina o decreto é o presidente da República, né? Então, é o presidente Lula. Quem leva o decreto ao presidente, se o ministro aprovar o decreto, enfim, ele vai fazer as observações, etc. Passa pela Casa Civil ainda, uma leitura? Casa Civil, até chegar para a assinatura do presidente. Perfeitamente. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Secretário, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e a administração do estádio Engenhão, lá no Rio de Janeiro, vão ter de dar explicações à Senacom sobre publicidade inadequada durante as partidas de futebol. O que aconteceu? A classificação da partida é livre para toda a família, mas a publicidade não era assim, não. Isso são aquelas coisas, né, que alguém assistindo a um jogo na televisão, né? Um jogo lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, aliás, foi um amigo. Olha, seria bom você ver isso aí. Tem propaganda de acompanhante lá uma faixa lá no estádio, né? Na publicidade do jogo de futebol durante o jogo. Durante o jogo. Propaganda de um... Que não é só os que estão presentes. Quem está presente lá no estádio talvez nem perceba isso, que está ali antenado no jogo, enfim. Agora, vê a televisão fixa, né? A televisão passa a câmera ali. Enfim, alguém detectou isso. E esse alguém já se antecipou e foi ver. Era um site, de fato, de prostituição, oferecendo mulheres. E um jogo que a classificação indicativa, é livre, tanto para entrar no estádio como para assistir pela televisão, é livre. Ou seja, crianças e adolescentes poderiam pegar o próprio celular ali e entrar para ver que propaganda é essa, que loja é essa. Então, nós cobramos explicações ao estádio e à CBF. E está proibida já esse tipo de publicidade? Já notificando que está proibido. Pode. Simplesmente não pode, né? É inadequada. E sobre os planos de saúde, a gente falou rapidamente no exemplo, né, dificuldade do serviço de atendimento ao consumidor. Mas existe outra questão que a Senacom tem acompanhado com certa preocupação, que é o cancelamento unilateral. Isso na visão também, né, da proteção do direito do consumidor. Isso é ilegal quando aquele paciente passa a custar muito para o plano de saúde, o plano não tem o direito de fazer essa rescisão contratual? Por essa questão, tudo aquilo que diz respeito aos serviços regulados, ou seja, os serviços que são regulados, né, pelas agências regulatórias, cria uma situação ali de competência concorrente. Sim. Quem cuida dos planos de saúde é a ANS, a Agência Nacional
de Saúde, né? Ela é que regula. E os planos, diversas reclamações que os consumidores fazem acerca dos planos de saúde, eles se defendem basicamente dizendo, não, mas a ANS permite. E isso nos gera uma situação, e nós temos que ter muito cuidado com isso para não invadir a esfera da agência, mas o que é que vale? É o que está no Código do Consumidor ou é a regulação da ANS? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos notificando todas as operadoras de plano de saúde para que expliquem esse descredenciamento unilateral. É desequilíbrio econômico-financeiro? Quais são as causas? Quais são... E nós temos que entender isso, né? Que plano de saúde é um tormento. Desde que eu me entendo por gente, é algo que parece muitas vezes irresolvível. Agora, do lado do direito do consumidor, o que é possível fazer para tentar preservar? Primeira coisa é entender. Porque se nós formos muito radicais com os planos de saúde, aí vai quebrar o plano de saúde. E aí ele não atende ninguém mais, né? Então, isso é uma coisa, nós estamos notificando para entender, né? Eles, por exemplo, quando se reclama de reajustes elevados, não, está acima da inflação oficial. Não, mas a inflação dos planos de saúde é diferente, é fogo, é diferente da inflação comum. Isso tem que ser visto, né? Por que é diferente? Uma planilha de custos própria, né, do setor. E que é mais elevada e que a inflação, o cidadão comum não entende isso. Mas se a inflação está, sei lá, em 5%... E até porque o salário do cidadão não aumentou de acordo com o plano de saúde. E outra coisa, já estamos notificando as operadoras também, inclusive a ANS, para uma grande reunião, uma reunião pública lá no Ministério, para debater, e as entidades de consumidores, né, para nós debatermos isso, cara a cara, né? Cada qual colocar a sua realidade, cada qual colocar as suas justificativas e, a partir daí, fornecer esse acervo para a ANS e ver o que é que se pode fazer a esse respeito. Quer dizer, a gente vai ter sempre durante essa discussão, então, dois caminhos que precisam se encontrar, né? Ver os pontos em comum, que é a regulação da ANS do setor e o direito do consumidor. Porque se há um setor em que o consumidor é insatisfeito, é com o plano de saúde. Dificilmente você vai encontrar um consumidor que eu estou satisfeito com o plano de saúde. Agora, é claro que entra uma outra discussão. Qual é o papel do SUS nesse sentido? Se as pessoas não forem atendidas pelo plano de saúde, vai onerar o SUS. E o SUS tem a capacidade, né, para... Que é um serviço público extraordinário. Receber todos esses de causar pacientes. Orgulho a qualquer brasileiro. Mas o SUS tem as suas limitações orçamentárias, né? Então, não é algo simples, não. Não é uma geladeira ou um ventilador que chegou estragado na cara das pessoas e você reclama a troca. É algo... Não é fácil esse debate. Agora, para a gente entender essa estrutura que existe no Brasil de defesa do consumidor, nós temos a Secretaria Nacional do Consumidor, né, o senhor no comando da Senacom, e em todos os estados do país nós temos os PROCONs. Como é que é essa relação? É a Senacom que determina o que o PROCON deve fazer ou os PROCONs têm uma autonomia? Como é que funciona? Muito boa pergunta. Na verdade, todos nós, Secretaria, PROCONs, integramos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A Secretaria, ela está no topo desse sistema, mas como coordenadora. Não há uma relação de subordinação, nem relação hierárquica entre a Senacom e os PROCONs. Seria um exemplo, assim, Ministério da Saúde com secretarias estaduais de saúde? Isso. Tem uma colaboração, mas são independentes. Uma colaboração, nós podemos sugerir, olha, vamos dividir aqui. Normalmente nós atuamos em questões nacionais. Os PROCONs atuam nas questões locais, PROCONs estaduais e PROCONs municipais. Mas não só. Temos o Ministério Público do Consumidor, temos a Defensoria Pública do Consumidor, temos
diversas entidades de defesa do consumidor pelo Brasil todo. Temos as OABs, todas as OABs hoje, tanto o Conselho Federal da OAB quanto as seccionais têm as suas comissões de defesa do consumidor. Então, é um sistema capilarizado, né, no Brasil todo e que se reúne periodicamente. Nós temos, se não me engano, 3 ou 4 reuniões por ano, em que nós debatemos todas essas questões. Tudo isso que nós estamos aqui conversando com o teu público, né, isso e muito mais, nós debatemos nesses encontros, para tirarmos diretrizes, né, ter o máximo possível uma atuação comum, não haja discrepância entre o que a Senacom faz e o que o PROCON faça, né? Então, nós procuramos agir para que, de fato, funcione como um sistema unificado, respeitadas as autonomias de cada um desses órgãos, de cada uma dessas entidades. Perfeito, secretário. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Secretário, muito obrigado pela presença aqui com a gente no JR Entrevista. Eu que agradeço. Um forte abraço aí a todas e todos. E muito obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.